Sabe, geralmente quando a gente lê um texto, seja tipo uma notícia de última hora, um contrato de aluguel, ou até uma mensagem rápida no celular, a experiência é muito parecida com usar um aplicativo. Uhum, totalmente. A interface está ali prontinha. Exato. Tudo parece extremamente natural, né? A gente lê as frases, absorve a informação, toma uma decisão e segue a vida. Quase ninguém para pensar, na engenharia complexa que está rodando por trás daquilo. É só a superfície. É o foco total no resultado final. E assim, até certo ponto, a comunicação no dia a dia precisa mesmo funcionar desse jeito. Imagina se a gente fosse parar para analisar a estrutura sintática de cada pedido de café na padaria. Nossa, a sociedade ia travar completamente. E entrar em colapso. Mas, de vez em quando, o nível de exigência sobe muito. Sobe drasticamente. Sim, e é aí que a coisa muda de figura. Pensa, por exemplo, em quem está redigindo um e-mail corporativo super crítico, sabe? Que não pode abrir margem para dupla interpretação de jeito nenhum. Uhum. Ou alguém enfrentando uma prova daquelas, de altíssimo nível. Pois é, tipo o concurso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2. Numa prova dessas, uma vírgula decide uma carreira inteira. E nesses momentos, a interface amigável do texto já não basta. A gente precisa acessar o código-fonte da linguagem. Isso. Entender as engrenagens que fazem o texto funcionar sob pressão. E essa é justamente a nossa missão no Mergulho Profundo de hoje. A gente vai decifrar a estrutura morfossintática da oração e do período, baseando na nossa pesquisa sobre o tema. E o que torna essa investigação fascinante, e eu adoro essa parte, é perceber como a comunicação complexa opera na vida real. Porque olha só, as bancas de alto nível, ou a comunicação complexa em geral, raramente vão cobrar o nome técnico exato de uma palavra. A decoreba pela decoreba não funciona. Exato. O que importa de verdade para eles é a função que aquela palavra exerce dentro de um ecossistema, sabe? Uma palavra muda de lugar e, tipo, num piscar de olhos, a responsabilidade jurídica de um documento inteiro é transferida para outra pessoa. É quase uma magia perigosa. E a base de tudo isso passa por enxergar a palavra em duas dimensões simultâneas, né? A morfologia e a sintaxe. Uhum. Eu gosto muito de pensar nisso como se fosse um grande set de filmagem. Tipo, a morfologia é o ator ou a atriz na vida real, caminhando na rua, é a essência da pessoa. Sim, a identidade fixa. Isso, um substantivo sempre vai ser um substantivo na essência. Já a sintaxe é o papel que esse ator está interpretando num filme específico. Em um filme, ele é o protagonista, ele é o sujeito. No outro filme, ele é só um figurante ali passando ao fundo. Essa analogia do cinema ilustra perfeitamente o conceito, porque a morfologia isola a palavra lá no dicionário, dando essa identidade fixa. E a sintaxe olha para o comportamento da palavra no calor do momento, dentro da frase. Vamos pegar um exemplo do nosso material, uma afirmação bem direta. O acórdão foi claro. Certo. Se a gente colocar os óculos da morfologia, acórdão é um substantivo. Claro é um adjetivo. Ponto final, caso encerrado, né? Exatamente. Mas peraí, por que separar essas duas camadas é tão crucial para quem está ouvindo a gente? Porque, na prática, quem escreve rápido não fica pensando se a palavra é um adjetivo ou um advérbio, né? Não fica. Mas o perigo surge justamente quando a gente assume que essa identidade fixa dita o comportamento em qualquer situação. Se a gente trocar para os olhos da sintaxe na mesma frase, acórdão agora está no centro do palco, exercendo o papel de sujeito da oração. É o protagonista agora. Exato. E claro, deixa de ser só uma qualidade solta no mundo e passa a atuar como predicativo do sujeito. O que é fascinante aqui é que enxergar essa camada dupla é o divisor de águas para não cair em pegadinhas. Porque o nosso cérebro adora um padrão, né? Adora. Quando a pessoa percebe que uma mesma palavra, sem mudar uma única letra, pode assumir papéis sintáticos completamente diferentes dependendo de onde o diretor do filme a coloca, aquelas pegadinhas clássicas de interpretação perdem a força. Faz todo sentido. Só que a realidade não é tão limpa quanto uma frase de 4 palavras, infelizmente. Rapidamente, as palavras começam a brigar por espaço, por importância no texto.
E aí isso nos leva a uma hierarquia sintática rigorosa. Exato, porque nem todo mundo no set de filmagem tem o mesmo peso. A gente tem os termos essenciais, que sustentam tudo, os integrantes e os acessórios. Sem os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, a casa desmorona. Simplesmente não existe comunicação lógica sem eles. Uhum. E aqui a gente tem uma regra de ferro que parece simples, mas, nossa, gera um caos tremendo nas provas. O sujeito nunca, em hipótese alguma, é preposicionado. É uma dica de ouro essa. Só que o problema é que a nossa língua adora inverter a ordem das coisas. A gente adora colocar uma preposição logo no início da frase, e isso cria uma espécie de ilusão de ótica gramatical. Nossa inversão é uma armadilha fantástica. A leitura começa ali com uma preposição, esbarra num substantivo logo em seguida, e o cérebro, que já está viciado na ordem direta de fulano faz a ação, assume automaticamente que aquele termo inicial é o sujeito. E a gente cai bonito nessa, especialmente com os chamados sujeitos oracionais, né? Aqueles cenários em que o sujeito não é só uma palavrinha, mas uma frase inteira disfarçada. Perfeito. Pensa na estrutura do exemplo clássico. É necessário que se publique o edital. A tendência natural e super apressada da gente é olhar para o trecho "é necessário" e tentar achar o sujeito espremido ali no comecinho. É a armadilha mental clássica operando. Mas a verdade é que a estrutura inteira, o bloco todo que se publique o edital, atua como sujeito. Isso mesmo. Se a gente perguntar para o verbo o que é necessário, a resposta é isso é necessário. É uma quebra violenta de expectativa sintática. E prova que o sujeito pode ser um bloco de informações gigante chegando lá atrasado na frase. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e causa até um suor frio no pessoal. O duelo clássico dentro dos termos, integrantes e acessórios. Ah, sim. A distinção é entre complemento nominal e adjunto adnominal. Eu confesso que essa é a armadilha na qual muita gente cai. É muito fácil de cair. Os dois termos vêm acompanhados de preposição, os dois andam colados num nome. Se eu estou revisando um contrato de 50 páginas, eu fatalmente vou misturar os dois uma hora ou outra. Como é que quem está ouvindo a gente pode separar isso de forma à prova de falhas ali, no tempo real? A chave não é olhar para as palavras em si, mas para a lógica da ação que elas estão escondendo. A diferença brutal está na natureza do termo. O complemento nominal tem uma natureza puramente passiva. Ele completa o sentido de um nome sofrendo a ação, sendo o alvo dela. Entendi, ele recebe o impacto. Exato. Já o adjunto adnominal tem uma natureza ativa. Ele é o dono daquilo, ou aquele que arregaça as mangas e pratica a ação. Tá, então vamos testar isso na prática para ficar bem claro. Se eu leio a invenção do cientista e depois eu leio a invenção da vacina, visualmente, estruturalmente, elas parecem gêmeas, né? A invenção de alguma coisa. Parecem, mas a lógica interna é o oposto exato. Em A Invenção do Cientista, olha só, o cientista não foi inventado por ninguém ali. Ele foi para o laboratório e praticou a ação de inventar. Ele é o agente ativo da coisa. Portanto, do cientista é um adjunto adnominal, a peça que acompanha e indica a autoria. Certo, peguei. E na vacina? Bom, em A Invenção da Vacina, a vacina não inventou absolutamente nada. Ela estava lá, inerte, e sofreu a ação de ser inventada por algum cientista. Ah, então ela é o alvo. Isso. Ela é o alvo, o paciente da ação. Natureza puramente passiva. Logo, da vacina funciona como complemento nominal. A preposição é a mesma, a estrutura visual é a mesma, mas a dinâmica de poder ali dentro é invertida. Que interessante! É quase como investigar quem está com a mão na massa e quem está só recebendo a ação. Isso clareia muito a mente. E num texto jurídico longo, conseguir identificar esses termos acessórios, tipo um aposto explicativo isolado por vírgulas, é o que estrutura a leitura correta de um processo. Com certeza. Só que até agora, tudo isso pressupõe que a gente está lidando com uma oração única, bonitinha. E a comunicação real passa bem longe disso. A gente fala em parágrafos longos, ideias se atropelam, argumentos vão se somando. Sim, o caos do período composto. Exato, como essa hierarquia delicada sobrevive quando várias orações colidem no período composto. Ela sobrevive através de relações de poder que são muito bem definidas. Elas se dividem basicamente entre coordenação
e subordinação. Na coordenação, as orações são como vizinhas que moram ali lado a lado na mesma rua. Elas são independentes. Totalmente. Podem usar conjunções para se conectar, as chamadas sindéticas, ou só pontuação, que são as assindéticas. Mas o fato é que uma não precisa da outra para existir sintaticamente. Elas se bastam. Mas na subordinação é onde a burocracia pesada acontece, né? Uma oração deixa de ser independente e vira, digamos, a funcionária da oração principal, assumindo uma função que estava faltando ali. Perfeita definição, ela trabalha para a principal. E dentro dessa dinâmica de subordinação, tem um detalhe mecânico que altera a realidade dos fatos completamente, o impacto absoluto de uma simples vírgula nas orações adjetivas. Nossa, o poder da vírgula. Eu queria puxar o foco para isso agora, porque nesse contexto a vírgula tem tipo o poder de vida ou morte sobre a interpretação de um texto inteiro. Tem mesmo. Se a gente conectar isso a um panorama maior, existe uma diferença lógica avassaladora entre as orações adjetivas restritivas, que vêm sem vírgula, e as explicativas, que exigem a vírgula. Para nossa audiência visualizar o tamanho desse impacto prático, digamos que eu esteja lendo uma cláusula num contrato que diz assim: os equipamentos que apresentaram defeitos serão trocados. Tudo direto, sem nenhuma vírgula. Sem a vírgula, a oração é restritiva. O que o texto faz aí é criar um muro ao redor de um grupo muito específico. Significa que, de todo aquele lote gigante de equipamentos, apenas e tão somente aqueles que apresentaram defeitos sofrerão a troca. O resto fica onde está, não mexe. Exato. Restringiu. Agora, digamos que o redator do contrato escorrega no teclado e coloca um par de vírgulas. Fica: os equipamentos que apresentaram defeito serão trocados. O muro caiu. Com essas vírgulas, a oração vira explicativa, o que significa que ela generaliza e explica o todo. Ai, meu Deus! Pois é. O texto agora afirma categoricamente que todos os equipamentos daquele lote, sem exceção, apresentaram defeito e, portanto, todos serão trocados. Imagina se isso é uma negociação milionária entre duas empresas. É um desastre. Essa vírgula mal colocada muda o custo da operação de alguns milhares de reais para vários milhões. Exatamente. E a gente não está exagerando. Isso reforça que a pontuação não é só um respiro para o leitor tomar fôlego, é uma ferramenta cirúrgica de lógica. O tipo de batalha mais denso da gramática, acho. Os conectores que fazem essa arquitetura toda ficar de pé. Eles atuam como adaptadores estruturais, sabe? Tipo um plug universal de tomada que muda a própria voltagem dependendo de onde a gente conecta. As palavras camaleão. Eu tô falando do que e do se. O desespero de muito candidato. A versatilidade dessas duas palavras minúsculas é o que permite a construção de argumentos super complexos. E claro, é o que mais gera confusão também. As bancas sabem disso e adoram testar. Então vamos isolar o que primeiro? Para desvendar esse mistério? Ele pode atuar como uma conjunção integrante, introduzindo as orações subordinadas substantivas, e tem um teste mecânico maravilhoso que a gente viu no material para descobrir quando ele está fazendo isso. Ah, a técnica da substituição. Isso, a substituição pela palavra isso. Se eu leio, sei lá, o tribunal decidiu que o réu é culpado, eu posso arrancar tudo a partir do que e simplesmente substituir. O tribunal decidiu isso. A frase se mantém intacta e super lógica. É o teste definitivo, não tem erro. Nesse cenário, o que é só um tijolo de ligação. Ele não tem identidade sintática própria ali, ele só serve para colar a oração principal ao seu complemento. Mas existe o outro lado da moeda, e é aí que mora o perigo. E quando o que não é só uma cola, quando ele decide assumir a função de pronome relativo numa oração adjetiva. Ele vira meio que um agente duplo, não vira? Vira. O pronome relativo não apenas conecta as duas orações, ele faz algo a mais. Ele substitui um termo anterior para evitar repetição e, simultaneamente, ele rouba a função sintática daquele termo dentro da nova oração. E a gente precisa destacar bem qual função ele está exercendo ali dentro. E como é que ele faz esse roubo de função na prática para ficar mais claro? Vamos pegar a frase: o processo que analisei está concluído. O que está claramente retomando a palavra processo, certo?
Certo, ou processo o qual analisei. Isso. Mas se a gente quiser descobrir a função exata do que, a gente precisa isolar a oração onde ele atua, que é a oração que analisei. Tá, e se a gente tentar colocar isso na ordem natural do cérebro de quem faz a ação e quem recebe? Ficaria analisei o processo. Brilhante. E quem analisa, analisa alguma coisa. O verbo exige um alvo direto, sem preposição. Como o que está ali justamente ocupando a cadeira da palavra processo, ele herda toda essa carga. Caramba! A função sintática do que nessa oração é a de objeto direto do verbo analisei. É uma engenharia meio tridimensional, sabe? Ele olha para trás para saber quem ele é e olha para frente para saber o que ele faz. É um nível de fluidez assustador para uma palavra de só 3 letras, tá? Desarmamos a bomba do que. Mas o C costuma ser uma dor de cabeça ainda maior nas análises. A grande divisão aqui que o pessoal quebra a cabeça entre a partícula passivadora, que o pessoal chama de PA, e o índice de indeterminação do sujeito, o famoso IS. É o terror das provas. E eu confesso que por muito tempo a regra do IS sempre me pareceu um pouco arbitrária, tipo decore e pronto. Mas não há arbitrariedade nenhuma, é pura física estrutural da língua. Vamos olhar para o mecanismo da partícula passivadora primeiro, a PA. Ela aparece quando a gente junta um verbo que aceita um alvo direto, ou seja, um verbo transitivo direto, com a palavra ser. A prova de fogo da PA é que ela permite uma conversão impecável da frase, lá da voz ativa, para a voz passiva analítica. É uma transposição que facilita muito o entendimento. Por exemplo, na frase publicou-se o acórdão, o verbo publicar é direto. Quem publica, publica alguma coisa. Exato. Tenta fazer a conversão mental dessa transposição. É possível dizer o acórdão foi publicado. Completamente. Soa supernatural, o tempo verbal se mantém ali, a clareza é total. Então o sistema validou. O acórdão, que parecia ser apenas o alvo solto da publicação, é na verdade o sujeito passivo da frase. Ele sofre a ação de ser publicado. E o C nessa história? O C é apenas a etiqueta, o aviso piscando de que a frase está na voz passiva. A estrutura está ali, completa e equilibrada. Tá, entendi a partícula passivadora, mas o tal do índice de indeterminação do sujeito. A regra diz que ele entra em cena com verbos que pedem preposição, os transitivos indiretos ou os intransitivos, e que o verbo fica, permanentemente travado na terceira pessoa do singular. Não importa o que venha depois. Isso mesmo, não vai para o plural de jeito nenhum. Tipo na frase, precisa-se de novos analistas. Por que esse verbo congela no singular? Sempre soa como um capricho gramatical para mim. Não é capricho, é porque a gramática da frase coitada ficou órfã. Analisa a mecânica junto comigo, quem precisa de alguma coisa. A preposição de constrói um muro impenetrável ali. Tá. Tenta aplicar aquele mesmo teste de conversão para voz passiva que a gente acabou de usar. Como ficaria? De novos analistas são precisados? Nossa, soa como uma abominação. Dói muito no ouvido. Dói porque a física da frase simplesmente não permite. Aquela preposição impede que novos analistas assumam o papel de sujeito da frase. E lembra da nossa primeira regra de ouro lá do começo? O sujeito nunca é preposicionado. Exatamente. O sujeito nunca é preposicionado. Então a frase fica basicamente sem ninguém para comandar o verbo. Sem ninguém. O verbo não tem com quem concordar. Não tem um sujeito físico ali para formar o par. Alguém no universo precisa de analistas, mas esse agente está oculto e indeterminado pelo C. E como o verbo fica sozinho na pista... Isso, como ele está sem um sujeito no plural para puxar ele entra no modo de segurança. Ele congela no estado padrão da língua, que é a terceira pessoa do singular. O precisa-se nunca vai para o plural aí porque não existe um sujeito disponível para forçar essa mudança. Caiu a ficha. Não é uma decoreba aleatória, é só a falta de um par para dançar. Faz todo o sentido do mundo agora. Bom, com todas essas peças mecânicas expostas na mesa, acho que chegou a hora da gente testar esse motor. Vamos lá, a prova final. Vamos pegar uma frase complexa, daquelas que poderiam tranquilamente aparecer num edital ou num texto jurídico, e desconstruir ela do mesmo jeito que fizemos até aqui, aplicando conhecimento. A frase é: o magistrado, que possui vasta experiência, observou que as provas eram nulas. Excelente.
O primeiro passo diante de qualquer estrutura gigante assim é encontrar o alicerce absoluto da ação. Quem é que comanda o período? A gente encontra rápido. É o magistrado. Esse é o nosso sujeito mestre da frase. Exato. Mas, logo após o sujeito, a gente já esbarra num obstáculo, um bloco inteiro de informações isolado por vírgulas, que possui vasta experiência, vírgula. E aqui a gente aplica o que acabamos de ver sobre os adaptadores estruturais. Temos o que retomando a figura do magistrado. Ele equivale ao qual, o magistrado, o qual possui. Perfeito. Portanto, ele atua como um pronome relativo, e como esse bloco inteiro está ali cercado por vírgulas, trazendo uma característica, uma generalização sobre ele, estamos lidando com uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok, fizemos o desvio e aí a espinha dorsal da frase volta a aparecer com o verbo observou. Que é o verbo principal da ação que o magistrado praticou. E pela natureza dele, de novo, quem observa, observa algo, é um verbo que exige um complemento direto para fazer sentido na cabeça de quem ouve. Ele pede um alvo ali. E o alvo que vem a seguir não é uma palavrinha, é outro bloco inteiro que as provas eram nulas. E aí a gente pode usar aquele truque de ouro de novo. O magistrado observou isso. E o teste confirma brilhantemente. Esse segundo que não retoma experiência nem nenhuma palavra anterior, ele funciona puramente como a nossa conjunção integrante. E todo esse segundo bloco que responde à pergunta do verbo ganha aquele nome técnico que assusta todo mundo: oração subordinada substantiva objetiva direta. Calma lá, oração subordinada substantiva objetiva direta soa muito como um feitiço invocado em Harry Potter. Num primeiro momento, quem tá ouvindo até assusta. Assusta muito. Mas quebrando esse jargão pesado e traduzindo para a lógica que a gente construiu até agora, o que você está dizendo é que esse bloco gigante de palavras está apenas atuando como o grande alvo direto da observação do juiz? É isso? É a tradução perfeita. É exatamente isso. É tipo o objeto que ele segurou com os olhos ali. Uhum. Em vez de observar, sei lá, o documento com duas palavras, ele observou que as provas eram nulas. A oração inteira vestiu a fantasia do objeto direto. E a grande habilidade de quem domina a leitura de textos densos é justamente essa, sabe? Conseguir fazer essa transposição mental. Encolher as estruturas, né? Isso, encolher estruturas gigantescas até a essência delas e saber exatamente onde termina o sujeito e onde começa a consequência na frase. É limpar o ruído visual e enxergar a matriz do texto. Fantástico. Fazendo um recapitulativo rápido da nossa jornada de hoje, a gente saiu da ideia bidimensional da palavra solta lá no dicionário, na morfologia, exploramos a briga sintática por quem sofre e quem pratica a ação, diferenciando complementos e adjuntos, As naturezas ativas e passivas. e vimos como uma vírgula transforma uma exceção restritiva numa regra universal explicativa que é capaz de, sei lá, arruinar contratos milionários. Bem isso. E, por fim, a gente desvendou a lógica mecânica por trás do congelamento dos verbos junto ao índice de indeterminação do sujeito e as máscaras do nosso querido amigo que. A percepção que precisa ficar muito cristalizada para quem está acompanhando a gente é que a morfossintaxe não é um sistema de punição burocrática das bancas, sabe? Não é para torturar o candidato. Não é uma lista de regrinhas para eliminar os desatentos. Ela é, na verdade, a ferramenta definitiva da comunicação. É o código criado para estruturar pensamentos lógicos complexos e tentar impor alguma clareza e previsibilidade num mundo caótico. No fim do dia, é o que separa a mera intenção do resultado concreto do que a gente escreve. Exato. Mas sabe, toda essa nossa reflexão abre espaço para uma última observação aqui, que eu acho legal a gente compartilhar. Vai um pouco além dos nossos materiais base, mas constrói direto em cima dessa mecânica que a gente discutiu. Opa, qual seria? A gente viu exaustivamente hoje o quanto a sintaxe define quem responde pela ação, certo? Pensa agora em como certas manchetes de jornalismo ou discursos de relações públicas utilizam esses mesmos recursos diante de, sei lá, um desastre ambiental ou um escândalo corporativo. Ah, nossas famosas manobras de desvio. Isso. Manchetes tipo errou-se na condução do fundo de pensão ou destruiu-se o ecossistema local.
o uso deliberado do se como índice de indeterminação do sujeito, ou o uso maciço da voz passiva suprimindo quem praticou o ato real. Tudo isso atua não como clareza, mas muitas vezes como um mecanismo sintático de ocultação. É bizarro isso. É usar as engrenagens da linguagem para relatar uma tragédia de forma super técnica, mas misteriosamente amputando o dedo que deveria apontar o culpado. Fica parecendo que o erro financeiro ou a destruição ali foi um fenômeno meteorológico, né? Sem rosto, sem CNPJ. A gramática permite que a responsabilidade simplesmente evapore no ar. Alguém escreve que as verbas foram desviadas, mas a gente não sabe por quem. Então, compreender o mecanismo do sujeito indeterminado ou da voz passiva não serve apenas para você ir lá e preencher o gabarito correto numa avaliação de tribunal. Vai muito além da prova. Serve para garantir que a gente não seja engolido ou manipulado pela linguagem alheia no dia a dia. Olha, essa constatação consolida a premissa de que conhecer o código-fonte altera irreversivelmente como a gente enxerga a interface do mundo ao nosso redor. Com certeza. Saber a diferença entre o que a palavra é lá no dicionário e o que ela foi escalada para fazer na vida real é uma armadura intelectual. Fica então o convite para a nossa audiência investigar os bastidores de cada linha, cada e-mail e cada contrato lido a partir de hoje. Muito obrigada pela companhia e a gente continua a decifrar a arquitetura das ideias na nossa próxima análise. Até lá, pessoal!